Vamos dar início ao terceiro seminário científico da LEF e hoje nós vamos receber a professora Aparecida. Ela vai falar sobre as competências e as tecnologias digitais na educação. Tema, hein, gente? Vamos aproveitar a professora. A professora Aparecida Prado, ela é coordenadora da Secretaria do Estado do Ceará, do grupo de RPE, colaboradora também do nosso programa de aprimoramento pedagógico para aqui na Universidade Federal do Ceará. Ela é graduada em licenciatura em matemática. Ela também é mestre em engenharia de teleinformática, doutora também em engenharia de teleinformática. Ela é pós-doutora em ciências da computação na UFESA, na UES. Tem experiência nas áreas de matemática e ciência da computação, sistemas distribuídos, algoritmo de escalonamento, para aplicação de paralelas, web semântica, modelagem de sistemas híbridos, educação à distância e internet das coisas. Desde já, nós gostaríamos de agradecer a professora Aparecida Prado, que nos teve aqui. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui na faculdade, da Universidade Federal. Quero agradecer à professora Marcela pelo convite. Eu sempre que posso, eu estou colaborando, né, com o PAA. Fez a gente tem um trabalho muito grande com a formação de professores da Universidade Federal, no período da pandemia. Né, e aí a gente veio continuando com essa parceria e colaborando da melhor forma que eu posso, né, para a questão de orientação, de participação de banca, algumas temáticas, né, apresentando algumas temáticas para os alunos. Né. Ela me falou que essa turma é de mestrado e doutorado, né, da educação, né, de uma forma geral. Tem perfil da educação, tem alguém de tecnologia aqui? De informática na educação? Sim. Tem? Na verdade, eu pesquiso isso, mas trabalho com isso na minha formação em ciências sociais. Claro, qual é? Ciências sociais, mas eu trabalho com sociologia. Eu trabalho com mestre aqui depois. Alguém mais da área de educação, humanos, né? Deve ter aqui também. Bem, como ela falou, eu sou da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, estou como coordenadora, uma das coordenadoras da Secretaria. É muito grande a secretaria, então a gente tem vários coordenadores que são responsáveis por algumas temáticas dentro da secretaria, né? Tem uma equipe. E hoje eu estou para falar um pouco para vocês o que é essas metodologias, né, e as tecnologias digitais na educação. Na verdade, a gente tem competências, né? Nós temos competências digitais, né, e essas temáticas já existem há bastante tempo, mas elas se fortaleceram muito no período da pandemia. Né? Isso não quer dizer que a gente saiu do período da pandemia totalmente, né? Tem vários casos, mas a gente não está mais naquele momento que nós estávamos em casa, né? As escolas tudo remoto, né? No momento online. Depois veio a questão do híbrido, né? Isso que eu vou falar um pouco o que é esse híbrido, né? O que é o online, o que é o remoto, né? Porque essas temáticas se fortaleceram muito no período da pandemia, mas as pessoas começaram a achar que EAD, educação à distância, era a mesma coisa de online, que remoto é a mesma coisa de híbrido. Né? Quando a gente fala híbrido, a gente está falando toda essa mesclagem, né, de informações. Quando nós estamos falando de online, nós estamos falando de ferramentas, né, para utilizar, para a gente trazer, o professor trazer para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, mas também melhorar suas práticas dentro da sua sala de aula. Por sua vez, né, aí o aluno também está melhorando o seu desenvolvimento, né, de aprendizagem também dentro da sua sala de aula. Que isso acaba, é uma consequência. Então,
O que é o nosso momento hoje, né? Primeiro ponto, eu vou falar o que é as competências, né? Certo? Quais são as competências que é utilizado para a formação do professor, certo? Também um pouco do processo de ensino-aprendizagem. Aí eu trago justamente o que é o híbrido, o que é esse remoto, o que foi o online, o que é o online, o que era o remoto no período da pandemia, né, para que as pessoas entendam. No período do remoto é o que você ia fazer no presencial, você trouxe para videoconferência, para videochamada, e também um pouco da teoria e prática do que é essas metodologias ativas. Certo? E por último, eu mostro algumas ferramentas que estão sendo muito utilizadas e que a gente trabalhou muito, né, Guilherme, na Secretaria da Educação, né, o Guilherme da SEDUC, que está afastado do doutorado. Certo? Então, assim, tem várias ferramentas, né, um arcabouço de ferramentas, mas eu trouxe algumas que a gente considera importante, né, e que pode ser utilizada para a pesquisa de vocês, né. Então, eu acho muito interessante esses seminários, porque o seminário ele traz, você pode pegar são vários pontos, né, e você fazer um filtro que você poderia trabalhar. Às vezes ele diz, professora, eu já utilizo isso nas minhas práticas, eu nem sabia que eu estava trabalhando metodologias ativas. Eu nem sabia que eu estava trabalhando já a questão desse híbrido, né? Da questão da educação à distância, né? Que é utilizar as plataformas do ambiente virtual de aprendizagem. Então é bom a gente conhecer esse leque de temáticas, esse leque de informações, para que a gente possa achar assim, agora eu me encontrei, eu gosto muito de ir por essa linha, né? Eu sei que a Mazera trabalha muito com a questão da avaliação e formação de professores, então eu acho que casa muito bem para a temática que eu estou fazendo hoje, porque as competências ela veio para isso, certo? Bem, o que querem dizer com as competências digitais? Eu tenho três pilares, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitudes. Quando eu falo de conhecimento, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Porque às vezes a gente tem um vasto conhecimento, mas a gente não está sabendo utilizar aquele conhecimento, né? E as competências ela divide isso em componentes, né? Que aí ajuda para a formação e desenvolvimento do profissional, uma formação continuada. Habilidades, saber como fazer. E por último, querer fazer. Então, a competência ela tem esses três pilares: o conhecimento, habilidades e atitudes. Claro que nós temos teóricos, né, que já vem trabalhando e vem se aprofundando cada vez mais nessa temática. Né? Aí tem esses 5 pontos muito importantes dentro. Eu vou passar depois para vocês, viu? Eu passo a apresentação para a Mazé, né, para que vocês depois possam olhar com calma, e também vai estar gravado, vocês podem repetir também a minha fala. Tem esses 5 pontos muito importantes que eu considero, né, e que o Ferrari em 2012 já falava sobre isso. E primeiramente era o domínio da aprendizagem. O que é esse domínio da aprendizagem? Foi justamente o que eu falei anteriormente: o conhecimento, as habilidades e a atitude e estratégias de sensibilização que precisam quando se utiliza as tecnologias digitais de informação e comunicação. Para realizar o que aí vem diversas áreas. O que eu vou fazer? Para resolver problemas, para me comunicar, para gestão de informação, colaborar, criar, compartilhar conteúdos, né? Construir conhecimentos de maneira eficiente, de maneira ética, de maneira criativa, flexível e com segurança principalmente. Né? E por último, qual é o propósito? É para o meu desenvolvimento profissional? É para o meu desenvolvimento pessoal? É para socializar? É para o consumo? É para o empoderamento?
Então, o que eu falei anteriormente, esses 3 pilares, casam muito bem com o que o Ferrari vem abordando aqui nesses 5 pontos importantes, que é o domínio da aprendizagem, o ter conhecimento e habilidades, eu saber utilizar as ferramentas, para qual área eu quero utilizar as ferramentas, as plataformas, de que maneira eu quero fazer isso, de maneira segura, ética, né? Utilizar as ferramentas que já são consolidadas, abordar os donos das plataformas, né? E por último, qual o propósito que eu quero. Diante disso, nesse contexto, né, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, né, que é o CIEB, já ouviu falar? Não, né? É um Centro de Inovação para a Educação Brasileira. E ele trata muito bem essa questão das competências. Vem muito à tona isso no perfil da pandemia. Certo? E ele fala que as competências, o conjunto de competências, é saber usar as tecnologias digitais. É saber o que eu vou fazer com as ferramentas. Não adianta eu levar uma ferramenta para uma prática minha, uma prática para inovar minha aula, se eu não sei utilizar a ferramenta. Não adianta utilizar, saber, não, é só para dizer que eu estou trabalhando em inovações tecnológicas. Não, eu tenho que saber utilizar e principalmente atingir o meu propósito, o meu objetivo da minha aula. Então ele fala justamente isso, o uso efetivo das tecnologias digitais de informação e comunicação. Para promover o ensino aprendizagem, demanda um conjunto de competências específicas que precisam ser desenvolvidas adequadamente ao longo da carreira docente. Aí, o próprio CIEB diz o seguinte, a organização do conhecimento, quer dizer, repetir o que realmente Ferrari falou, que é conhecimento, com atitude, com prática, com habilidade, valores, comportamento, que os professores devem saber usar as tecnologias digitais de forma a desenvolver um aprendizado, um pensamento crítico, colaborativo e criativo com os alunos. E levando em consideração a saber utilizar, né, e colocar a inclusão, né, a equidade educativa. Certo? Isso é muito importante. Você levar uma prática para a sua sala de aula, mas saber que dentro da sua sala, nem todos os alunos têm o mesmo conhecimento. Nem todos os alunos, né, eles estão preparados para atender a sua expectativa. Isso não quer dizer que você não vai inovar. Você tem que saber utilizar a sua prática que atenda a todos, a cada um. Bem, quais são as competências que os professores precisam para o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação? Tem um repositório, não é nem um repertório, né, certo, de componentes. São 3 componentes, e a prática pedagógica, a cidadania digital e o desenvolvimento profissional. Dentro desses componentes, eu tenho as competências. Né? Então, eu tenho um repertório de competências dentro dos meus 3 componentes. Bom, começando aqui pela prática pedagógica, que eu acabei de falar aqui anteriormente. O uso da tecnologia digital para promover a aprendizagem dos estudantes e inovar nas minhas práticas. Como eu devo fazer isso? Quando eu falo prática pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento profissional, são esses 3 componentes, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que ele considera importante para a formação desse professor, né, dessa formação continuada. Eu não estou falando de formação inicial, para a formação continuada.
Então, quando eu digo as competências prática pedagógica, é que seja capaz, né, o profissional seja capaz de utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação para inovar as suas práticas em sala de aula. A avaliação para ser utilizada as tecnologias digitais, que eu posso utilizar as tecnologias digitais e ser capaz de utilizar também para o conceito de avaliação. A personalização foi o que eu acabei de falar aqui. Eu vou trazer inovações nas minhas práticas, mas eu tenho que levar em consideração que eu tenho diversos alunos que eles têm perfis diferentes. Então, eu tenho que ser capaz de levar a tecnologia para cada um desses estudantes, né? E por último, a curadoria e criação. Quem foi que já ouviu falar da curadoria? Sim, curadoria. A curadoria, vou trazer uma experiência aqui da Secretaria de Educação, do período da pandemia. A gente tem um centro de educação à distância, que é em Sobral, certo? E esse centro, ele foi responsável por essa curadoria. O que é essa curadoria? Foi que, na época de 2020 e 2021, nós temos mais de 18 mil professores na rede. Mais ou menos isso. Então, foi aberta um chamamento, né, uma chamada pública, para que esses professores colocassem, trouxessem experiências que eles tinham com tecnologias. Ou o desenvolvimento de uma plataforma, ou o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, ou o desenvolvimento de um conteúdo da área de humanas, da área de ciências e tecnologia, da área de ciência e tecnologia, da área de matemática, linguagens e código. Então, foi feito esse chamamento e os professores colocaram, né, as suas experiências, né, os seus desenvolvimentos, e foi feita uma curadoria. O que é essa curadoria? Foi feita uma avaliação de todos esses trabalhos desses professores para que eles fossem colocados, apresentados para outros professores no período da pandemia. Por exemplo, tem professor que colocou num vídeo uma prática de física. Teve professor que utilizou uma plataforma para dar aula de matemática. Teve professor que desenvolveu uma plataforma, um aplicativo, um app para dispositivo móvel que pudesse trabalhar na determinada área. Então, teve vários contextos. Daí foram feitos um filtro, né, uma curadoria, né, e esse centro de educação à distância ele foi responsável por isso. E aí a gente teve vários webinars, né, que a gente pudesse se apresentar, né, os professores apresentaram, né, e depois a gente tem uma revista, né, que é revista docente, e alunos foram escolhidos para publicar como artigo. Então, assim, quem participava das formações eram os próprios professores da rede. Então, aí, por isso que eu estava perguntando a vocês se vocês conheciam a curadoria. Então, esse professor já estava trabalhando com inovação, né, e prática, nas suas aulas, né, e já fazia isso mesmo antes de quê? Do período da pandemia. Bem, o segundo componente é a cidadania digital. Aí a cidadania digital, ela também tem as suas competências, né? Essas 4 competências, né? Eu, como da área da computação, eu considero muito importante, né? Porque a gente está vendo aí essa questão de fake, cyberbullying, né? E a gente vê muitas plataformas que a gente sabe de quem é o autor e as pessoas tomando de conta, né? Então a gente tem que ter com respeito, né? Principalmente quando a gente vai utilizar os conteúdos e as plataformas, as ferramentas que a gente não é da nossa autoria.
utilizar isso de forma responsável, de forma segura, de forma crítica e principalmente levando em consideração a inclusão e a equidade educativa. Saber utilizar as tecnologias digitais de forma responsável, de forma segura, de forma crítica e inclusão. Quando ele fala de forma crítica, é o quê? Você utilizar na sua prática uma ferramenta e você fazer uma avaliação. Será se a minha prática eu atingi o objetivo adequado, atingir o objetivo da turma? Então, assim, eu vi que não foi tão satisfatório. Então, eu preciso fazer alguns ajustes na minha prática para que ela tenha um resultado mais consistente nas minhas aulas. Então, a gente tem que estar também fazendo essa avaliação, essa autoavaliação. Então, a cidadania digital, né, a promoção de uso responsável, reflexivo e ético, né? Quando ele fala ética, é você sempre mencionar de quem são os autores, de quem é o autor, que alguém debruçou mais do que a gente para desenvolver algo. Então, a gente, enquanto pesquisadores, a gente já tem muita dificuldade, mas nem sempre a gente vê isso nos colegas, né? Certo? O pleno exercício de direitos e deveres. Por último, aqui de componente, é o desenvolvimento profissional. As competências, elas surgiram em 2006, né, pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira, e lá ele disse justamente que esses componentes, as competências, elas seriam muito importantes para a formação de professores, principalmente na formação continuada. Quando ele fala de desenvolvimento profissional, esse terceiro componente é o uso da tecnologia para o seu desenvolvimento profissional e também colaborativo e pessoal. Aí tem essas 4 competências, que é para o seu autodesenvolvimento, né, para a sua formação, para a continuidade da sua formação. Essa autoavaliação foi justamente o que eu falei anteriormente, você fazer o uso da tecnologia, mas ela está sempre em avaliação dentro da sua prática pedagógica. E o compartilhamento, né? Foi o que aconteceu com essa questão da curadoria. Tinha profissionais que eles tiveram que se reinventar e começar do zero. Então, a gente tinha profissionais, professores que estavam bem mais avançados em relação a isso. Mas também tinha professores e profissionais que precisavam que a gente chegasse mais próximo. Aí veio a questão de curso, formações, o Centro de Educação à Distância em Sobral foi responsável por essa formação, com curso de tecnologia, eu mesmo cheguei a dar várias lives, não só para o UFC, mas também para a própria Secretaria de Educação, para que era justamente o compartilhamento e também a inclusão. Certo? E por último, a comunicação, né? A gente disseminar essas informações para que chegue a todos. Né? A gente falou, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade de fazer alguma. Certo? Não precisa chegar no final, a gente pode ir dialogando, né? Para que possa fluir tranquilo, certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Aqui eu estiver na minha alçada, eu estou para responder, tá bom? O processo de ensino e de aprendizagem do ensino remoto. O que vocês... Assim, todos são professores? Não é professor? Quem é professor? Da Secretaria Municipal? Secretaria Municipal? Quem de Fortaleza mesmo? Não? Baracanaú? Fortaleza? Quanto a área? Trabalho na educação, na educação infantil. Educação infantil. Parceiras. Você também é professor?
Eu sou orientadora educacional. Também daqui da SME Fortaleza, com a Dalila. Você sabe que a Dalila é da Secretaria de Educação, né? Você também é professora? Não? Então, assim, vocês ficaram na telinha, né? Com algumas crianças, não sei como foi que vocês conseguiram, né? Mas a ideia na época era manter vivo, né? Porque eu acho que para a educação infantil deve ter sido a maior perda de aprendizagem, foi com certeza a educação infantil, porque eu considero como é que a criança poderia estar frente à telinha, né, considerando todo um cenário diferente que está na sua casa, e nem sempre a família tinha a função de ter um equipamento específico, tem 2, 3 filhos, né? A criança não estava preparada para aquilo, né? Então eu acredito que teve, e a gente vai sofrer com essa perda de aprendizagem de um bom tempo na vida deles, né? Certo? Então, assim, eu acredito que a educação infantil, até porque a educação infantil foi o último ao retorno presencial. Foi feita uma força-tarefa para que a criança retornasse para o convívio de outras crianças. Aí, justamente obedecendo, né, a BNCC, que diz que a criança brincando que ela aprende. Enfim, então, esse processo de ensino remoto, o que tem diferença? No caso do ensino remoto, Alexandra Godin, né, essa autora desse artigo que eu peguei, ela diz o seguinte, né, que ele foi criado, esse ensino, para um período pandêmico, uma decorrência da pandemia, para resolver uma situação, né, que foi a principal alternativa, né, que foi para que toda a educação básica, né, não perdesse esse contato com o ensino, com o professor, mesmo com outras crianças de forma virtual, mas com a telinha. Eu vi o sufoco de muitas crianças, né? E aí os jovens também, bem diferente, não foi também tão fácil não, porque você imagina você passar 4 horas em frente a uma tela. A manhã toda, né, entrando o professor, saindo o professor de uma forma adequada. Porque era assim que estava funcionando. Era o que ele era para fazer no presencial, o professor estava adaptando para esse contexto. É diferente da educação à distância, né? A EAD, né, ele tem que outras integrações para colaborar e fazem parte do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AFA. Que aí é o chat, é um portfólio, é um texto, então algo mais lúdico e dinâmico, né? Diferente do remoto. Era o que o professor ia fazer presencial, ele adaptou para o momento remoto. E isso foi em decorrência da pandemia. Eu sugiro, né, que vocês, eu posso falar com a Zé, para que vocês colocarem no Google Acadêmico, aparece o artigo dela. Né? Está analisando como uma mudança temporária e circunstância de crise. Por isso que a gente agora, eu pelo menos eu não gosto mais nem de colocar nos meus textos o período da pandemia. Não. A gente retomou, né? E a gente retomou de forma diferente. Porque o que nós aprendemos em 2019, 2020, 2021, é algo para ficar. Não é algo que a gente tem que tirar. A gente tem que integrar o que já existia. Né? O que foi o quê? Você utilizar ferramentas e plataformas, né, que integrem a sua aula. Então, dá a aula de forma mais dinâmica. E outro ponto importante também, que ela falou, que o intuito do ensino não é estruturar o ecossistema educacional, mas ofertar
o acesso ao conteúdos curriculares que seria desenvolvido, que eu acabei de dizer, que seria desenvolvido de forma presencial, fazer isso de forma remota, né? Utilizando aí o Google Meet, né? Que aí fez parceria com a Google, né? Que era o G Suite, né? Que tem aquelas as ferramentas, né? O Google Docs, o próprio editor de texto, planilha, PowerPoint, né? E lá não é PowerPoint, é o slide, né? O PowerPoint é da Microsoft. Então, a gente utilizou tudo isso dentro das nossas aulas. E algumas outras ferramentas, né? Kahoot, o Canvas e outras plataformas que estavam aí para nosso uso, né? Sim, Pode falar. é um momento realmente que não dá para esquecer e virou um laboratório, né? De certa forma, ainda está contínuo. Mas tem algumas coisas que estão bem no principal, que eu não dou aula, né? Eu tenho muitos colegas professores. E eu trabalho exatamente gerenciando plataformas aqui na universidade. E eu percebo que há uma. Assim como tem os alunos têm mais facilidade, têm mais recursos, né, tiveram, né? Por exemplo, o filho único do computador, como você falou, vai ter mais uma facilidade maior, né, alguma vantagem de quem tem 4 irmãos, né? E 2 computadores, sendo generoso, né? Dizendo que vai ter computador em casa. Da mesma forma, eu percebi que os meus colegas professores eles também tinham bastante desigualdade de desempenho, né? Alguns sabiam muito bem dar uma aula em vídeo, mas eles não sabiam lidar com a tecnologia de gravar, de contar, sempre precisava de alguma coisa técnica. Essa é uma questão que permuta ainda hoje, né? Porque estamos voltando, mas muitas das atividades alguém coloca, por exemplo, no WhatsApp, né? Não há, ainda não se encontrou, acho que não se encontrou uniformidade, né? Uma adesão, por exemplo, se aderiu a uma plataforma Google, né? Aí traz outras questões também, né? Da própria privacidade. Tem os professores que odiaram dar aula no vídeo porque eles não queriam que a imagem deles ficasse no primeiro vídeo, né? Ao mesmo tempo, ele é exigido, então esse personagem dele é fazer. Então, vai ter que tomar função. Não é isso que só o professor não sei. Mas eu percebo também que essa questão da plataforma também ela é um detalhe importante, né? No caso da UFC, hoje a pandemia, o espaço era limitado, né? O professor que ia ter uma discussão de espaço, e tivemos que fazer um manejo ali para poder readaptar, ao mesmo tempo, ainda hoje o professor não está muito, né? A universidade não vai pagar, ao mesmo tempo vem se responsabiliza, inclusive não existe contrato, né? Você trabalha lá. Então é uma coisa muito informal da prática do dia a dia de um indivíduo que tem as suas práticas, né, digitais, mas é como se fosse. Não foi a corporação, no caso, foi a escola, foi a universidade que decidiu, né? É como você falou da curadoria, foi o contrário, parece que foram as práticas digitais diárias dessas pessoas que foram, como tsunami, invadindo a corporação e ela não se preocupou de alguma forma de, caso, direcionar essas tecnologias, né? No caso de criar aplicativos próprios, não digo nem open source, mas que tivesse o controle, né, dos dados e do fazer, porque cada aplicativo, né, ele vai direcionar o ensino de alguma forma. Hoje tem a lei aí, né, a lei dos dados, você não pode disseminar nenhum dado do Guilherme que não tenha autorização do Guilherme, certo? E isso aí eu acho que fortaleceu muito com esse período da pandemia, porque a gente, a própria imagem, né? Hoje você, para colocar a imagem da pessoa, você tem que pedir uma autorização. Assim, e criança sempre já existia, né? Mas eu estou pronto, eu estou agora, tá gravando, né? Então, daqui a pouco eu estou no YouTube aí para qualquer pessoa me conhecer, né? E a minha imagem, né,
Então, eu autorizei a utilizar minha imagem. Né? Então, é algo que a gente tem que ter cuidado, né? E principalmente quando a gente fala pela instituição. Isso, né? Uma instituição que é a Universidade Federal, que é uma instituição que tem o seu valor, né? Que é conhecido. Né? E aí você falou um ponto muito interessante que eu achei, foi na época que eu comecei a colaborar com o PAAP, né, que é esse programa, que era justamente dar formação para os professores da universidade. E tinha professores da área de matemática, tinha professor da própria tecnologia, porque a gente acha que não, é doutor em ciências da computação. Mas aí, gente, hoje, incrível que pareça, eu acho que não hoje, não sei, quando você vai ser doutor, quando você vai pesquisando e vai filtrando cada vez mais. Então, necessariamente, por eu ter conhecimento em ciência da computação, isso não quer dizer que eu tenho conhecimento em informática na educação. Virou médico, né? Hoje o médico tem o clínico geral, tem o cardiologista, tem a sua cara da medicina específica, né? O médico específico de cabeça, o médico de cabeça e pescoço, né? Da mesma forma, a tecnologia também foi tomando esse curso. A minha área da computação é redes, né? É redes de computadores, né? Essa parte de sistema distribuídos de alto desempenho. Então, informática na educação foi algo que eu fui estudando e fui aprendendo para o meu uso, né? Mesmo antes da pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, eu fiz o quê? O compartilhamento dessa informação com outros profissionais que não era o seu métier. Então, eu cheguei a fazer muitas lives para a secretaria, tanto para a secretaria como para a própria UFC, com ferramentas que pudesse trabalhar. Que poderia melhorar mais a sua prática, mesmo no período, mesmo no ensino remoto. Aí veio a questão da educação híbrida, né? Aí o hibridismo, certo? A gente estudou muito isso, né? Da CIT, né? Falou muito, né? Muito. E aquele livro dela é 2015. É 2015. Então, não é algo recente, né? Era isso que eu vivia falando nas minhas aulas. O que nós estamos fazendo aqui não é algo que aconteceu agora. Era algo que já existia. A gente só teve que quem não utilizava teve que passar a utilizar, e quem estava utilizando teve que adaptar para o seu contexto, do que você estava para as suas práticas, né? Que não foi algo tão trivial. Né? A gente tem vários relatos de professores que tiveram várias dificuldades, adoeceram, porque queriam estar trabalhando, né? Queriam e adoecer, aí tinha gente da família que adoeceu, e veio todo um outro contexto, né? Os 3 filhos dentro de casa tendo que botar os meninos para estudar. Então foi o quê? Uma força. O professor teve que reinventar. E a questão da educação híbrida, né? Dentro da secretaria, a gente formou, né? Só fazendo assim, eu vou estar sempre fazendo essa comparação, porque foi algo, uma realidade que aconteceu. E lá a gente formou um grupo, né, de educação híbrida, né? Para que a gente fortalecesse isso dentro da secretaria e fosse algo para ficar. Né? Porque no primeiro ano de 2020, a gente estava correndo, né? Tentando fazer com que a aula existisse, né? Mesmo que fosse de forma remota. Né? Mas já em 2021, vamos tentar melhorar essas práticas, como você mesmo falou. Vamos tentar dar formação para o professor. Vamos tentar ver se o professor se a formação está chegando a realmente um objetivo. Então, a gente teve contratação de pessoas de tecnologia para ficar dentro da escola. Aí teve que mudar um outro cenário. Até hoje ainda existe esse profissional, né? Guilherme, dentro das escolas, que é o ADI, né? AGI. Né? Que ele pudesse ter esse profissional dentro da escola e ele pudesse fortalecer, né? Principalmente a questão do laboratório,
mostrar uma dinâmica diferente, pudesse colaborar na aula de linguagens e código, português, matemática, e aí foi. Então, a educação, assim como o conselho educacional, tem combinações, né? Ou mistas, né? Envolvendo a interação entre o momento presencial e online, com o meio de abordagem pedagógica e tecnológica. Eu pergunto para vocês consideram online é a mesma coisa de remoto? O hibridismo é a mesma coisa da EAD, da educação à distância? Pronto, o hibridismo, gente, é misto. É você colocar o presencial e o online dentro da sua aula. A educação à distância, como eu falei anteriormente, é você usar a plataforma de utilizar um ambiente virtual e que tem a interação de um com outro personagem que é o tutor. No caso do online aqui, é utilizar as ferramentas digitais. Eu posso dar uma aula presencial aqui para vocês, como eu estou dando agora, e você lá na sua casa, em outro momento na sua casa, dentro do seu tempo, né, você fazer o uso de alguma ferramenta, né, de um tablet, um próprio dispositivo móvel, um notebook, e você usar, fazer alguma atividade utilizando as ferramentas digitais, um aplicativo para Android, um aplicativo para iPhone, né, que é os sistemas operacionais, né, que não é a mesma coisa. Então, assim, esse é o momento que, online. Mas parece que eu posso usar as ferramentas também dentro da minha prática, dentro do presencial? Pode. Mas eu estou usando misto. Eu estou usando só a aula presencial. Eu estou fazendo o uso de quê? De recursos tecnológicos. E a gente já fazia, gente. Quantas vezes a gente não pegou e deu uma aula com data show? A gente só não sabia que tinha essas nomenclaturas. Aqui, um exemplo da educação híbrida, que aí a aprendizagem misturada, né? Que aí no caso a Lívia está falando bem anterior. Isso. Que é esse momento que eu estou aqui agora com vocês e o momento que vocês podem estar online. Eu estou usando o quê? Uma aprendizagem misturada. Parece que eu posso pegar o presencial e misturar a educação à distância? Pode. E que, inclusive, saiu agora até uma lei, acho que foi agora esse ano, foi ano passado, começou no ano passado, mas acho que agora oficializou que uma determinada carga horária, ela pode ser à distância. Se eu não me engano, parece que é 20%. Isso já tinha. Entendeu? É o que a gente chamava de semipresencial. Isso já tinha. A gente mesmo na secretaria tem essa experiência como sendo educação nos jogos e só que eles não usaram nenhuma plataforma. O semipresencial dele, eles vão para um momento dentro do centro, tirar dúvida, e o restante da carga horária dele eles estão estudando em casa. Então, assim, tem vários cenários, né, que a gente pode estar trabalhando com forma, ok, a aprendizagem misturada. Você chegou agora, eu já tinha começado um nome, que você se chama como? Eu sou Robson. Robson? Qual é a tua área, Robson? Exatamente essa. Você trabalha com informática educativa? Não, na verdade eu trabalho com Olimpíadas e falar bem superficialmente a priorização das Olimpíadas sentido do IFCE. E aí a gente trabalha com formação. A minha tese está sendo a formação para professores nessa área do blended, porque as competências digitais que a gente encontra para usar as ferramentas os letramentos digitais, elas estão bem atrasadas em relação. A gente tem erros assim, de usuários que são erros básicos para professores. Então você está seguindo mais ou menos o que eu tinha falado anteriormente, assim, né? Exato, as práticas pedagógicas. E aí a Olimpíada, né? A Olimpíada
especificamente Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará, ele foi voltado para a área de humanas. E aí é mais um dado importante, porque, teoricamente, as ciências exatas, a matemática, já tem essa prática pedagógica mais arraigada em tecnologias digitais. E as ciências humanas é uma leitura que a gente está desenvolvendo, inclusive, não só eu, mas como outros colegas de outras instituições. A gente ainda está naquele bacharelismo, daquela postura professoral tradicional. E aí, quando vem a pandemia, a Olimpíada veio antes da pandemia, um ano antes. Né? A gente percebe, principalmente professores que não têm essas formações continuadas, erros primários que acarretam na não efetivação das inscrições. Eles perdem prazo, não entendem como é que o processo do sistema, fazem as coisas pela metade e, consequentemente, também há uma reprodução disso pelos seus alunos. E é muito nas escolas dos municípios do estado do Ceará. A gente está fazendo essa análise, que a Olimpíada é estadual. O Estado, por exemplo, a SEDUC, a gente já vê principalmente essa formação pedagógica mais arraigada. Inclusive, coincidentemente, eu conheci o Guilherme pelas Olimpíadas, que tem um local do professor, etc, etc. Só nos municípios a gente tem dificuldades, às vezes, para conseguir um edital digitalmente falando. Aí é muito complicado, né? A gente quer oferecer um serviço, né? Oferecer um produto tecnológico, um produto educacional, bacana, só que a gente ainda está nos erros primários de introdução ao ambiente virtual de ensino, né, o API, o ecossistema, né, isso ainda está conseguindo melhor. Só que há uma dificuldade enorme, enorme mesmo. Assim. Claro, são 10% dos usuários que a gente vê que tem uma dificuldade, mas mais de 95% dos erros são erros do usuário, que provavelmente aí vem o motivo da tese. Uma formação voltada para esse letramento digital, para a aplicação das Olimpíadas com um mecanismo híbrido e ou blended, né, misturado, que ela é totalmente online, só a fase final que é presencial. Pode ser que são comunidades de humanos. Cara. Sim, mas vai ser uma realidade. Lá no nosso município, que é a Olimpíada continua agora, tá? Sim. E a gente trabalha com formação, e às vezes nós somos assessores das escolas, né? E a gente lidar muito com os gestores. E aí eles que têm que estar à frente das inscrições, estão à frente de cadastrar os alunos, de cadastrar os professores. E é muita dificuldade. Às vezes pede uma informação que é uma falta de leitura de regulamento. A gente manda o regulamento, e aí o que a gente faz? A gente printa e está aqui o regulamento. Mesmo assim, eles não conseguem. Às vezes a gente vai fazer a visita na escola, e aí o gestor está lá para fazer o procedimento, aí ele larga a cadeira, o filho faz aí por mim. Me dá a senha, me dá o CPF, faz aí por mim, cadastro. Assim, e não são tão pessoas tão idosas, são pessoas que. Não, atualmente a gente entrou atrás do sistema, que é o sistema das Olimpíadas, do IF. Né? Tem várias. Né? E aí um dos principais problemas é quando a gente vai às escolas para apresentar a Olimpíada, no cadastro. O coordenador faz por mim. Beleza, mas quem vai fazer a prova? É o coordenador ou o professor? Porque então a Olimpíada é para o professor. Para os dois. Porque a minha tese vai ser voltada para o professor, que é a minha uma reportação. Então, duas teses. Porque tu vai criar competências, ou vai avaliar competências, para que você possa trabalhar para a formação desse professor, para melhorar essa prática. Exatamente, avaliar as competências. Pelo que eu entendi. Avaliar e informar. Porque na avaliação a gente já percebe, isso aí é mais comum. A gente recebeu um e-mail essa semana de uma coordenadora dizendo que estava tendo dificuldade, mas como é? A gente vai no sistema, ela não está cadastrada. É uma professora, eu não sei como é que está dando a situação, porque é uma Olimpíada aberta, então também tem outras características. Ela é em grupo, é aberta, ela tem várias outras
características interessantes como a NHB, não sei se você já ouviu falar nela. É a maior Olimpíada de mãe do Brasil, na história do Brasil. Deu em volta esse ano 40 mil equipes, então 80 mil pessoas participando. A gente, ano passado, teve 15 mil equipes, então foi mais ou menos 30 mil pessoas participando. Mas dessas 30, a gente perde 10, 5 mil pessoas por questões de orientação. E quem orienta isso? E aí as coordenadoras reclamando, aí, mas cadê a professora? Aí a professora não sabe nem explicar o que é o direito. Ela tem a competência especializada na área, mas ela não tem nenhuma competência digital, ou quase nenhuma competência, porque é um dado que eu trago na tese, que a gente pode até depois discutir nos contextos, que é o seguinte: quando a gente fala de competência digital, a autopercepção de competência digital é saber usar planilhas, Word e apresentações. E não é para ser isso. Não. Aí são os recursos. Exatamente. E aí, isso é um dado que eu tenho trazido, que a gente tem que saber traduzir o que é competência digital para o professor saber, porque é investigar online, que aí a gente está trabalhando no tratamento digital. Investigação, percepção, empirização, todos os aspectos online, num contexto presencial. A ferramenta, ela é algo para ser manuseado e você melhorar, para desenvolver aquela prática. Mas aí é o professor que tem que dizer: será que isso aqui é o adequado para a minha aula hoje? Será que isso aqui eu vou atingir o meu objetivo? Aí onde também tem a competência, né, Robson, que é você fazer aquela autoavaliação. Então a gente faz, aí todos falam que são intermediários. Pode até ser. Mas eles são intermediários porque eles confundem. E aí é um dado importante que o questionário trouxe, que é reformular o questionário, inclusive. Quando a gente fala de competência, eles confundem ferramenta com competência. Porque, eu sei manusear o Word. Isso não é uma ferramenta, uma competência. É saber ser capaz de utilizar as tecnologias para ampliação da melhoria, do desenvolvimento, de aprendizagem, algo desse tipo assim, para a minha vida profissional e para a aprendizagem dos meus alunos. Inclusive, a gente tem usado, a gente que eu falo porque é minha tese, mas acaba sendo um projeto, né? Acaba misturando tudo, aí tem a orientação. Aquele livro de letramentos digitais, que são 3 autores americanos, não lembro, Udine, não lembro. E ele vai falar que as competências digitais é exatamente produção, leitura e análise, né? Eles são 4 dimensões. A curadoria, a criação, exatamente. Certo? Que é a mesma coisa que o Centro de Inovação para a Educação Brasileira também aborda. Ele aborda os 3 componentes, como eu falei anteriormente, antes de você chegar, e cada componente desse tem 5 competências. 4 componentes, 5 competências. Eu vou passar depois, aí você dá uma olhadinha em Parece um princípio de interesse particular, que a gente não tem essa formação. Então, se eu quero adquirir essa competência, eu vou buscar. A prefeitura, por exemplo, ela não usa a formação para isso. Né? É porque ela não está dentro da formação inicial, ela está na formação continuada. Então, a parte do princípio, a minha formação é para agregar, né, a minha formação primeira, né, que é a minha inicial, digamos, no meu caso, é matemática. Eu sou formada em matemática. Quando eu me formei em matemática, era a matemática pura e aplicada. O que é a pura e aplicada? É aula de cálculo 1, 2, 3 e 4, análise de matemática, aula linear 1 e 2. Quando eu estava já no final dela, apareceu a aula linear computadorizada. Aí eu fiquei muito feliz, né? Mas, não, eu vou fazer algo que contar com tecnologia matemática. Não tinha nada disso. Eu precisava que eu ia usar alguma plataforma, algum aplicativo que eu pudesse trabalhar a álgebra dentro, mas não foi. Não foi. Eu não sei se na época da grade curricular o professor não fez essa prática, né? Eu acredito que não, porque os professores de matemática da UFC eles são muito. A matemática, para eles, é muito aquela questão
da cura, né? Você desenvolver, você aprender a desenvolver os teoremas, né? Algo desse tipo. Então, hoje eu acho que deve ter mudado mais um pouco. Então, por isso que eu comecei o mestrado em matemática e deixei de mercado de trabalho. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu já tinha um curso técnico de informática, né? Aí então eu queria os dois juntos. Aí foi por isso que eu fui fazer o mestrado e doutorado na área de tecnologia. E vou ser bem sincera, porque eu fiz engenharia, né, na área de informática, foi o que me ajudou a minha formação inicial, que foi matemática. Porque a engenharia trabalha muito a questão dos cálculos, né? E a parte de desenvolvimento, né? Desenvolver plataforma, a linguagem Java, Python, né? A gente trabalha muito com isso aí. Mas lá foi dentro da secretaria foi que eu fui fazendo essa peneira. Não, acho que já que eu tenho um conhecimento de matemática e de tecnologia, eu acho que isso aqui dá para ajudar nisso aqui. Aí comecei a trabalhando também mais nessa questão da informática para a educação. Aí veio a pandemia. Pronto, aí eu nunca fiz tanta live para ensinar a mexer com carro, não sei com o que, na época da pandemia. E o professor é outra pouca confusão. Mas foi bom, porque eu ajudei bastante. As pessoas, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas acham que vai ensinar linguagem, programação. E aí na área de humana, tem até a versão, eu sou de humana, não sei fazer isso. Tem até uma versão, né, a tecnologia nesse sentido. Que achar que vai criar especializações e habilidades não precisa. Não precisa. Né? Mas precisa ter uma competência específica. Na área de humanos, eu tenho um déficit muito grande, né? Eu sei porque a minha irmã é da área de humanos. Sim. E ela está no mestrado de informática na educação na UFC, né? Que é tecnologia da educação. Aí você vai adaptar de acordo. Aquele dado do Instituto UFC virtual lá, né? A tecnologia digital é tecnologia educacional, lá no UFC virtual. Eu tenho duas orientadas. E ela trabalha justamente da SME Fortaleza. E elas estão trabalhando. Menino, quando começou, elas acharam, não, eu vou ter que desenvolver um aplicativo. Não é isso. A ideia do mestrado profissional nessa área é você fazer o projeto e a proposta. Quem tem que trabalhar de desenvolvimento somos nós. Engenheiros, né? Não é para ser vocês. Vocês têm que ter a ideia. É o que a gente está falando hoje aqui no design thinking. Né? Você colocar uma ideia para fazer uma situação. Você criar um protótipo. Depois validar aquele protótipo e ver se aquele protótipo é adequado, se resolver o seu problema. Então é isso que esse mestrado, né, que é o mestrado profissional. Certo? Então, assim, é para não perder o viés, né? Então, assim, óbvio, legal, é isso mesmo, acho que fazer algumas leituras aí da literatura, eu acho assim, até sugiro a você, para que você procure trabalhos com competências digitais dentro da educação. Eu acredito que deve ser pouquíssimo. Certo? Pouquíssimo. Verdade, viu? Aí eu acho assim, por quê? Porque nem as competências é igual para todas as áreas, né? Para desenvolver, né? Certo? Mas você, na área de humanos, será que a cidadania digital tem que fortalecer mais ela? Tornar reflexivo? Fazer a crítica, você saber utilizar a plataforma adequada para digamos, pronto, eu achei um negócio muito legal dentro do Google. Eles têm aqui na PP, que é filmado, né? Você tem toda uma região, é um negócio fantástico. Eu até apresentei muito com os professores de geografia. E você podia trabalhar a vegetação. E também tinha para o pessoal de história o museu. Você entrava de forma de 3D, de realidade virtual, e você nunca foi no Louvre, mas você poderia entrar e conhecer o Louvre, né, ali no Museu de Paris, né? Então, assim, dentro do próprio Google hoje tem isso. Muito legal.
Aí quando eu estava apresentando, né, para o pessoal da área de humanas, eles, nossa, eu nunca tinha visto isso. E pintura, né? Você podia entrar numa visitação de obra de artes, né? Aí tá lá. Quer dizer, você dá uma aula e a pessoa entender a história da arte. Aí, como é que você ia fazer isso se fosse uma aula só presencial? Você ia jogar aqui no PowerPoint, apresentar, mas não. Você imagina em realidade virtual, você está entrando dentro do museu sem você sair da sua cadeira. É muito fantástico, né? Então, assim, são práticas, né, que a gente podia ser desenvolvido pelo professor de história, porque aí ele já tem um métier de explicar, né? Olha, a Mona Lisa, ela está rindo e está chorando por isso. Coisa que eu não tenho muito, né? Por isso. Então, e está lá. Né? Foi muito legal. O professor não tem um encargo muito grande assim, prestando informação em 2018, né? E assim, meus professores, acho que quase sempre utilizavam alguma metodologia ativa, no sentido de usar uma tecnologia para poder que a gente entendesse a disciplina, o conteúdo. Então, eu acho que muitas das vezes a gente não aplica porque a gente às vezes reproduz que os nossos professores faziam. Né? Então, quando ele falou sobre essa questão, estava tentando lembrar se algum professor meu utilizava algum tipo de, alguma perspectiva como essa, abrir um mapas e mostrar alguma coisa, usar uma plataforma que pudesse estar no museu, ou aparecer alguma coisa. Então, assim, eu acho que mesmo com esse aparato da pandemia, que ainda está em curso, né, que a pandemia não acabou, mas eu não vejo, assim, por exemplo, que tudo que a gente fez, né, para as plataformas, os conceitos que a gente teve que se apropriar para poder dar uma boa aula para as crianças, para os adolescentes, até no ensino superior, eu não vejo que essas pessoas elas estão retornando presencial do mesmo jeito. E é algo que... E assim, aí fica aquela questão, a gente tenta colocar isso na nossa parte, mas a grande parte dos professores estão preferindo voltar para o quadro, escrever, né, ou colocar uma Mas os ação. alunos vão ser. Porque eles tiveram uma outra experiência. Com certeza, ele quer aquele momento remoto que estava em casa. Né? Ele estava querendo voltar para o espaço, né, da sala de aula, porque o espaço da sala de aula não é só de conteúdo. Não é. Para a gente já teve aquele momento de educação básica, ali a gente tem um momento de socialização, tem um momento de troca de experiência, troca de aprendizagens. Então, assim, isso sozinho em casa é mais difícil. Né? Que é dialogar, tipo ligar, mensagem no WhatsApp, né? E passava o dia todo na frente da tela, quando chegava a noite, não queria nem olhar. Quando era reunião de 7 horas da noite, eu já estava sentindo o meu limite, né? E olha que eu sou da área de tecnologia. Chegava um momento que eu já estava no meu limite. Mas, fazer essa mistura, eu acho que é algo que veio para ficar. Seria o ideal, inclusive assim, eu vejo também que está repetindo na questão dos currículos, né? Por exemplo, na minha formação não tive nenhum disciplina que manuseasse ou que eu tivesse a mentalidade de pensar uma aula como essa, entendeu? Então, assim, eu acho que é um momento muito oportuno da gente aproveitar todas essas discussões e levar para o ensino superior, no sentido de ter mais pesquisa, de quem sabe ter disciplinas para que os alunos, a próxima geração de professores, tenham essas oportunidades que até a gente está tentando meio que assim, aprender na marca. Porque o professor, ele vive estudando. É uma coisa contínua. Né? Por isso que a formação é continuada. A nossa formação inicial, ela se prende muito na questão do centro da formação. Por exemplo, eu estou em matemática, eu vou ver todos os disciplinas de cálculo. Aí, dentro da disciplina de cálculo, eu posso encontrar um professor e dizer, não, eu vou usar aqui uma ferramenta, o MATLAB. Né? Foi o que eu usei no meu mestrado. Eu vou usar a ferramenta MATLAB para que eu possa fazer um cálculo do integral, né? E na mesma hora ele vai gerar o gráfico para mim. Porque eu fazia isso, porque eu fazia o cálculo e ia colocando no gráfico, né? Daqui eu vi vai ter sair o meu gráfico. Mas hoje eu tenho uma ferramenta que eu coloco as informações e ela gera o gráfico. A mesma coisa que eu posso desenvolver um algoritmo, né, que é uma linguagem
passos a passo. Certo? Que a gente faz isso, a gente só não bota a linguagem, mas a gente faz um algoritmo na nossa vida desde o momento que a gente sai de casa. Eu saio de casa às 7 horas da manhã, pego o meu carro, vou pego a BR e vou para o café. É o meu passo a passo na minha segunda a sexta. Chegando lá, eu vou no bloco, então eu estou vendo que é meu passo a passo, não é um ouvinte. Eu só estou usando uma linguagem. Então, assim, isso a gente pode estar fazendo. Quem vai se transferir isso para colocar numa linguagem, para transformar numa app, é outra pessoa da área de tecnologia. Necessariamente não precisa ser eu que sou da área de história fazer isso. Eu tive a ideia. Então, é isso que às vezes a gente tem que ter. Por isso que existe, tem que ter um diálogo com outras áreas. A tecnologia, ela por si só, ela fica, não vai para frente. Foi uma coisa que eu trouxe para a minha experiência profissional. Quando eu terminei a minha tese, foi em sistema distribuído, que era para uma aplicação paralela, que é uma aplicação como essa aqui, ela é toda quebradinha. Né? Eu abri ela aqui e ela está em processamento. Mas eu poderia utilizar várias máquinas para processar ela se ela fosse um aplicativo pesado. Então, eu poderia jogar para essa aplicação ser rodada, né, como a gente fala, lá no Japão, uma máquina melhor, digamos que você tem o Vox tem uma máquina de alto desempenho, você olha, eu vou usar uma máquina para processar meu banco de dados de 30 mil informações. Então, esse foi o trabalho da minha tese. Quando eu terminei a tese, eu descobri que eu vou usar esse aqui. Aí, outras pessoas deram continuidade, mas ela não foi útil para dentro de uma escola, para dentro da universidade. Ela foi útil para uma empresa. Por exemplo, a Petrobras, ela trabalha muito com aplicações paralelas. Quando ela vai processar, ela precisa de grandes máquinas. Então, ela não compra as máquinas. Ela aluga máquinas para colocar as informações. Que passa de 15 dias, 20 dias rodando uma base de dados. Então, foi para lá que eu fiz, né? Que eu trabalho, né? Então, assim, são coisas que a gente essa troca de informações, troca de experiência, e olha, o que eu estou fazendo fica legal com o Robson, né? Porque eu conheço uma pessoa que está trabalhando com competências digitais para formação, e ela é de história. Entendeu? E ela está nesse mestrado, é a minha irmã, Cláudia. Ela vai defender agora julho para agosto. E o trabalho dela é isso aí, ela é de história, certo? E ela trabalha nas competências para a formação de professores da área de história. Pode entrar? Eu tive aula com ela, assim, mas... Pronto. Ela é contato, então. Ela é minha irmã. Então, assim, ela está trabalhando com isso aí. Foi uma coisa que ela percebeu que não tem para professor de história. Poucas formações para a área de humanas. Porque o Robson deve ter visto isso também. Na área específica. Aí tem aquele curso do Everest, que é de sexta-feira, de assado. Sim. Ela jogou. Culturalmente, né? Ela jogou o curso e ali tinha mais de 20 mil professores, né, assistindo de forma online, né? Que estava pela videochamada, né? Pelo YouTube, né? E aí ela jogou algumas perguntas e eles responderam o que eles achavam daquele momento para os professores de história. Então ela tem uma base riquíssima, porque ela está trabalhando com isso aí. Então, é muito legal o trabalho dela. A gente está te atrapalhando a sua apresentação. Não, a apresentação que o colega ali falou, que eu pesquisei o Paulo Cisneiros, eu não encontrei outro, mas o conceito dele é bem chato, chama inovação conservadora. Porque aí em área de humanas, às vezes nós temos altíssimas tecnologias em desenvolvimento, que é o caso até da sua tese, mas a cultura do professoral no Brasil ainda é o justiça, ainda é do tradicionalismo. Aí vem a questão do sociológico, antropológico, que é isso, sabe, professora? Eu percebo muito. Eu sou de sociologia. Ele também é. Sim, eu sou professor de sociologia, né? E eu trabalho com EAD desde 2009. 10 anos depois do serviço
há quase 15 anos já, né, desde a especialização, que eu achei que era um mercado legal, da UAB, estou lá no Rio, aqui, na graduação, entre outros. E o que eu vejo mais interessante, às vezes a gente tem várias metodologias, várias formas de se interagir, várias novas competências, e os professores acabam adaptando essas ferramentas para aquela revolução monotética, os giz, só que agora com uma fotinha, só que agora no slide, só que agora uma perspectiva monológica para a tela, não para o professor. Né? E aí fica muito difícil da gente, às vezes, tentar trabalhar com tecnologia. Eu falo isso porque em 2017, está lembrando aqui, 2017, 2018, eu fiz um debate lá no campus, que eu sou do Tabuleiro Norte, que era exatamente sobre a proposta de educação híbrida. 2017, 2018, mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia. Sabe quantas pessoas retornaram? O diretor agradecendo porque não tinha feito uma música da festa. Bom, na pandemia me chamaram para fazer parte do conselho local de educação remota. Aí eu falei, gente, não vai funcionar do jeito que vai dar certo. Ah, mas você já está voltando lá com o jogo. Não vai funcionar, vai ser exatamente a aula replicada online, no qual todo mundo entrava, fiz uma pergunta no domingo, fazer outras coisas, trabalhar, fazer outras lógicas, mas não vão prestar atenção de jeito. Aí voltou a pandemia e volta os mesmos processos. Eu acho que é uma questão sociológica a ser trabalhada, que é por que o professor não adapta, não pula esse salto, não dá esse salto, porque eu acho muito massa, mas tem gente que falou para mim que isso aí não funciona, não precisa disso, os alunos não vão aprender bem. Então não vão aprender como uma casa do Mickey e não é mais, né? A gente não pode abrir a gente, né? Aí, que a gente passou, né? Assim, na época que eu fiz a minha graduação, é diferente da graduação de hoje. A ideia é que as coisas realmente tenham outros passos, né? Por isso que o professor do papelzinho amarelinho não vai poder mais. Né? Tinha um professor que o papel que ele dava aula para mim falava que ele deu há 15 anos. Hoje eu chego um aluno, vai chegar um aluno lá que diz assim, professor, não é assim. Com certeza vai chegar um aluno que vai dizer assim, professor, não funciona. E assim vai. Bem, não dando continuidade aqui, né? Mas é legal a sua fala, viu? Pode falar. São sempre informações que a gente pode acrescentar. A educação que tem suas características, né? É algo mais teórico aqui, né? Combinar o aprendizado presencial com o online, né? Fornecer experiências de aprendizagem que integram a tecnologia de informação, as TICs, né? Inserir a tecnologia como facilitadora e potencializadora dentro do ensino, dentro do processo, né? Como a gente acabou de falar isso aqui. É algo para melhorar, né? Não é para substituir. Apresentar estratégias que visam estimular o aprendizado, colocar o estudante como protagonismo, né? Como protagonista do processo, né? E considerar o estudante a iniciar o seu tempo, o lugar, o ritmo de estudo, né? Que é justamente essa combinação, tem um momento que nós estamos aqui e tem um momento fora da sala de aula. Ou então, um momento nesse espaço que nós estamos aqui fechados, e dentro da escola ele pode procurar um outro espaço e ir fazendo uma outra atividade. Utilizamos aí os recursos tecnológicos. Aqui são alguns princípios da educação híbrida, né, que, como eu falei anteriormente, integrar as tecnologias digitais. Isso tem que ser acompanhado, supervisionado, não é só dizer que você vai utilizar e jogar o menino no laboratório e depois e aquilo ali não agregou, né, não agregou. Nós temos que desenvolver a autonomia dos estudantes, né, e a tecnologia tem essa capacidade. Porque hoje os meninos, né,
aprendem muito rápido a utilizar celular, a utilizar alguns aplicativos. Né? Às vezes a gente diz assim, menino, a minha própria tia disse assim, desvenda esse negócio aqui para mim, a minha só tinha 10 anos. Né? É no instante ela desenrola aqui para mim. Né? Certo? E a elaboração de diferentes estratégias que se de acordo com a necessidade da um. Aí vem a questão que a gente não pode esquecer, a questão da inclusão e a equidade. A gente tem que pensar de uma forma que a gente tem que atender todo o público, já que a gente está naquele mundo. Não é porque o fulano, ele está só ali de cabeça baixa. Mas por que ele está de cabeça baixa? Às vezes ele não está conseguindo chegar para ele de um diálogo diferente, ele precisa de uma informaçãozinha diferente. Ou então ele diz, olha, vamos ver que por esse ângulo, né? Então fazer com que ele seja inserido no processo e não deixar que ele continue fora do processo. E aqui tem esse arcabouço, né? A aprendizagem ativa, né? Só que a gente estudou muito do 2029, 2020, as metodologias, só que a gente já fazia tudo isso. Quantas vezes você está assim para o seu aluno, olha, vou passar essa atividade aqui, e você vai tentar fazer em casa, na próxima aula a gente retoma isso aí e a gente vai tentar fazer aqui. Bom, eu, como professor de matemática, eu fiz diversas vezes isso. Eu nem sabia que eu estava trabalhando, porque a sala de aula divertida. Quando eu também fiz assim, hoje a gente está, eu vou pegar esse grupo aqui, vou dar uma atividade, uma questão X, eu vou pegar esse grupo aqui, vai ficar com a questão 2, ela fez assim, para vocês vão ver quem resolve esse desafio. São 3 desafios diferentes. Eu fiz isso diversas vezes. Aí depois aquele grupo, não, nem conseguiu não. Então eu vou te pegar aqui, vou pegar essa atividade e vou passar para esse grupo B aqui. E a questão do grupo B eu vou passar para a questão para o grupo C. A rotação, né? Então, isso ó, já havia sido falado pela 2015, né, a própria Levacic que deu várias palestras, né, cobrou uma fortuna para falar meia hora, certo? E era algo que a gente já estava no nosso radar. Aí tem aqui algumas, né, a lista de concursos públicos, aprendizagem baseada em projetos, né, a gente para resolver desafios. A gamificação, né? A gente usou, como eu dei muita fala sobre o Kahoot, né? Que é um aplicativo muito simples. Ele não é totalmente free, né? Mas ele tem um trial, né? Que você pode estar utilizando. Aí tem uma limitação. E você podia estar assim, colocando atividades, né, para os meninos. E era bem isso aqui, ó. Aprendizagem por meio de jogos. Aí teve também um método de caso, né, a solução para você ver que tem um problema, que é resolver um problema mais complexo. Né? E também tem a aprendizagem em equipe, que aí é onde a gente tem que ter muito cuidado, que a gente já fazia isso. Até eu, como professora, diversas vezes eu fiz assim. Não, só quero uma equipe de 3. Porque o primeiro, o segundo fala e o terceiro fica olhando. Então, assim, e essa equipe aqui, essa equipe A, ela vai ser a equipe do começo ao final, que é justamente essa aprendizagem aqui. Eu digo que você faça um grupo pequeno e esse grupo tem uma continuidade. E por último, aqui a sala de aula que eu falei um pouco, a sala de aula divertida, a cultura make, né, que agora a gente está falando, tem um laboratório na própria UFC, ali em Campos, né, da cultura make. Principalmente o grupo para a questão da educação infantil, né, que vem da educação infantil, a SME Fortaleza fez um investimento muito grande na cultura make, né, você aprender através, colocar a mão de obra, né, a mão, trabalhar, criar, desenvolver, né, ao projeto. E agora tem aqui a metodologia colaborativa para só né? É algo que a gente parte para definir
né? E temos várias ideias, colocamos uma ideia, escolhemos uma ideia para um protótipo e a gente valida essa ideia. Necessariamente não é dizer que a gente vai ter a ideia do sucesso, mas ela pode voltar e ser o quê? Redefinida. Eu acredito muito que nenhuma dessas metodologias elas têm que estar engessadas. Né? Elas têm que ser feitas de acordo com a nossa realidade e elas têm que ser testadas, validadas e elas podem ser o quê? Se elas fazer aquela avaliação. Será que essa metodologia que eu trabalhei para esse contexto, para essa sala de aula foi adequada? Então, a gente tem que também fazer esse posicionamento. E se não, ela não atingiu o objetivo, ela tem que passar a ser redefinida, né? Ser refeita de outra forma. Né? Então, a metodologia, ela fala muito isso na questão dos nossos desafios, né? E está no final, a gente ficou conversando e nem se tocou. Né? Então, ela é justamente isso. E para isso, a gente tem aqui várias ferramentas, né, que elas trabalham junto com justamente essas metodologias antigas. O campo acadêmico é um repositório de conteúdos, desde o ensino fundamental ao ensino superior. Tem conteúdos desde o ensino dos anos iniciais e finais, aí vai para matemática e física, certo? Que é um repositório de conteúdos, certo? Que é baseado em projetos. A devolutiva, isso aqui é o Mendes, né? A gente usou bastante isso aí, depois daqui. E ele é muito rico, porque a gente pode utilizar para fazer questões, ó, que é matemática, ó. Matriz, né? Para resolver matrizes de 2 por 1, 3 por 3. E aqui eu coloquei os itens, para trabalhar. E também, ó, a questão de gráficos. É uma plataformazinha que e ela é free, certo? Você pode trabalhar todas as áreas aqui nessa ferramenta. A gente fez muita coisa com ela nesse período. Aqui é uma ferramenta matemática que eu coloquei só para. Eu não sabia se aqui era de matemática, se era só educação, então eu quis fazer uma mistura aí. Agora, assim, essas ferramentas digitais, né, elas foram desenvolvidas, já estavam, mesmo antes da pandemia, certo? E a gente só teve que buscar para trabalhar dentro do contexto. Né? E aí eu também tenho as curadorias, né, como eu falei, da própria competência, que é uma das competências digitais, que foi a curadoria, a gente selecionar essas ferramentas adequadas para trabalhar a nossa realidade. Não adianta eu chegar com um aplicativo, um app, certo? Se a app não é adequado para a aula que eu vou dar naquele momento. Então a gente precisa primeiro utilizar, testar, né, colocar atividade, né, isso para que a gente possa inovar a nossa prática. Aqui a questão da gamificação, né, o Carlos que eu falei anteriormente, essa ferramenta não é free, mas ela tem, você utiliza até o ponto que ele deixa você utilizar, você utilizar alguma parte do app, né, alguma parte do aplicativo, que ele já é pago. Mas uma atividade simples funciona muito bem. Porque o teste que eu fiz, né, utilizando a temperatura, transformando na escala Kelvin. E o interessante é que você pode colocar figuras, gráficos, né, para mostrar, né, a mudança, quando você faz a mudança de céus para Kelvin. Também a gente pode fazer desafio, trabalhar o desafio. Né? A gente trabalha com essa área de ciências, né, e matemática também, a gente trabalha o desafio, né, dos vídeos. O carro tem uma coisa legal. Ele até mostra no final quem ganhou o primeiro lugar, quem é o segundo lugar, não fazendo a questão de você induzir a fazer essa questão de
de comparar, né? Um ser melhor do que o outro, né? Mas você pode estar trabalhando essa questão, né? Tem pegar que conseguiu fazer a qualquer, né? Algo desse tipo. Esse aqui ele tem até um tutorial, essa plataforma ela é gratuita e ela trabalha justamente a questão que eu falei, trabalhar em equipe e levando em consideração que o número de pessoas é da equipe e a continuidade da equipe até o final da atividade, certo? Que é uma das metodologias que é executivo focado na aprendizagem em equipe. Eu trouxe mais ou menos, Marcelo, dentro da metodologia, quais são as plataformas existentes e trabalha justamente a metodologia e que você pode também fazer essa mistura, né? E aqui a sala de aula, em vez de gente, olha, todo professor fazia isso. Não foi um período de pandemia. Não foi. Mas esse professor, ele é um professor de física, né, na Universidade de Harvard. E aí foi a proposta de tese de doutorado dele. E ele utilizou justamente a aula invertida. E como foi que ele chegou à conclusão? Que os alunos estavam decorando mais do que aprendendo. Na pesquisa que ele fez. Daí ele mudou um pouco do que seria a proposta quando o clique aqui aparece. Aqui na internet. Deixa eu ver se. Não sei. Não, não. Ali. A primeira que você conta. Não, mas eu vou deixar a apresentação, aí vocês vão mandar. Mas o que ele fez? Ele criou passo a passo, certo? E colocou, tipo assim, uma atividade para a turma. Aí ele ficou observando que a metade da turma conseguiu fazer a atividade. Uma outra metade da turma não conseguiu fazer a atividade. Aí o que foi que ele fez? Ele não passou para frente. Ele repetiu a atividade para que os outros 50% conseguissem fazer. A ideia é que toda a turma, 100%, conseguiu entender a atividade e não decorar. Né? Aí é mais ou menos o que é mostrado, é o passo a passo de uma ação. Aqui é o cão. Gente, acho que o cão não foi assim a ferramenta, mas eu prometo abrir o ano nas minhas apresentações. Porque é muito dinâmico, é interativo. As apresentações ficam muito bonitas, né? E tem uma grande funcionalidade. E ela tem uma parte que é assim. Aqui é o Trello. Vocês conhecem o Trello? Que trabalha justamente o paradigma do Kanban, né? Muito interessante essa parte. Né? Eu utilizo muito para organizar as minhas atividades para a minha equipe que eu tenho na secretaria. Né? E de lá eu fico monitorando como é que está o passo a passo da atividade. Né? Eu mandei a atividade para uma equipe, aí a outra equipe vai fazer o próximo passo, e eu fico acompanhando como é que está e dou o tempo para fazer aquela atividade. Então, assim, isso dentro da utilizando a parte de gestão, que é o que eu estou no momento dentro da secretaria. Né? Não estou em sala de aula, estou atualmente como gestora. Né? Aí aqui é só não aí, né, que a gente mantém tudo constante aprendizado, na formação continuada. Gostei muito da tua fala, da fala de vocês, principalmente vocês três aqui que vão trabalhar com formação, né? Então, fazendo essa análise das competências já existentes, né? Eu só sugiro, viu, Robson, no teu caso, que você faça já um filtro, procure dentro da sua área, né? Porque senão você acaba se perdendo, né? Aí para muitos dizem que aprender a única coisa da qual a mente nunca se cansa, né? Nunca tem medo, nunca se repete. Porque é amplo mesmo, né? A gente precisa fazer. Então, assim, a ideia hoje era mais para trazer temáticas, abordagens,
para que vocês possam pesquisar, né, aí, ver o trabalho de mestrado, o trabalho de doutorado de vocês, ver principalmente a literatura, ir atrás da literatura, né, ler os teóricos, né, para poder se fundamentar, né, e a gente poder contribuir. Aí eu digo aí para os alunos de mestrado, né, para os alunos de doutorado, tem que procurar algo mais fortalecido, né, criar, né, desenvolver, estou dizendo desenvolver aplicativo. Se aquelas competências elas não são as competências adequadas para o desenvolvimento profissional do professor da área de artes humanas, o que você sugere? Certo? O que é que dentro da literatura, o que é que poderia acontecer? Na área de matemática, etc. e tal. Eu acho que nesse campo tem muito que avançar, certo? Tem muita coisa, mas muita coisa que poderia ainda ser melhorada, sabe? Eu acho que precisa ter muita pesquisa dentro desse tempo. Agradecemos, né, imensamente a participação da professora Aparecida Prado no nosso seminário. Uma alegria muito grande. Muito obrigada, professora.